Não é um cidadão comum. Ainda assim tem nome, filiação, data de nascimento, dimensões e até estado civil. Trata-se da maior freguesia urbana do distrito de Coimbra, da região centro e uma das maiores do país. O documento mais antigo que faz referência à freguesia de Santo António dos Olivais data de 1854. No entanto, as suas origens são bem mais antigas. Remontam à época em que Portugal era ainda um território por definir e a modesta cidade de Coimbra, a base da coluna vertebral do pequeno reino lusitano. Estamos no início do século XII, 1179. Dom Afonso Henriques e o filho Dom Sancho subscrevem os primeiros forais específicos do território português, atribuídos a três centros urbanos decisivos: Santarém, Coimbra e Lisboa. Coimbra, onde no Alto Alcáçova se acolhia a corte, era então a capital do reino. Associado ao Mosteiro de Santa Cruz, era já nessa altura o centro dos estudos superiores do país. Este importante mosteiro, patrocinado por Dom Afonso Henriques, possuía os mais eminentes mestres e uma riquíssima biblioteca. No reinado de Dom Sancho I, Santa Cruz de Coimbra é o mosteiro eleito desta dinastia, o seu panteão. Nesta época, as cidades ou vilas desenvolviam-se essencialmente em torno dos principais pontos religiosos, em núcleos muralhados de áreas estratégicas. A população escolhia instalar, em redor das muralhas das cidades, os ofícios mais poluentes, como os cortumes, as ferrarias ou o matadouro. Junto ao rio encontravam-se as oficinas de oleiros, dos trabalhadores dos couros e as almoinhas, que é o termo de origem árabe para designar as hortas que enchiam de verde a paisagem próxima. Perto ficavam também as vinhas, presentes nos termos de todas as cidades, e ainda os olivais, quando aí se davam bem. Podemos assim imaginar como nasceu a cidade de Coimbra e como se passou a desenvolver e ramificar a partir do seu umbigo no Mosteiro de Santa Cruz até à alto da Colina dos Olivais, que é o nosso foco de interesse. Nesta Coimbra medieval, e desde os primórdios do cristianismo na Ibéria, existiam vários vestígios de lugares sagrados dos povos pagãos. A Colina dos Olivais terá sido um desses locais, onde as populações subiam para adorar os seus deuses. Com a cristianização do mundo romano, a Igreja foi instalando nesses lugares oradas, ermidas, cenóbios ou santuários do alto, aproveitando sabiamente os hábitos rituais das populações pagãs. Terá sido nesta lógica de aculturação religiosa que nasceu no Alto dos Olivais a Capelinha de Santo Antão. Não se pode dissociar a freguesia de Santo António dos Olivais do seu patrono. Santo António Franciscano nasceu em Lisboa por volta do ano de 1191 e foi batizado com o nome de Fernando. O seu apelido era Bulhões. Nasceu, segundo a tradição, num rico solar mandado construir pelos seus pais, mesmo em frente da Sé de Lisboa. Fernando foi desde sempre frequentador dos claustros da Sé, começando ali a aprender a doutrina, latim e retórica. Aos 15 anos foi admitido no Mosteiro de São Vicente de Fora, tomando o hábito da Ordem Regrante de Santo Agostinho. No entanto, por volta de 1213, solicitou a sua transferência para o Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, com o fim de aprofundar a sua formação intelectual. O Mosteiro de Santa Cruz, também da Ordem de Santo Agostinho, orgulhava-se de oferecer aos estudiosos uma biblioteca vasta e rica de conhecimento. Durante os 8 anos que permaneceu no Mosteiro de Santa Cruz, Fernando deixou uma imagem de estudioso, pois não haveria livro da biblioteca do mosteiro
que Fernando não tivesse lido e estudado. De facto, o Papa Gregório IX haveria de chamá-lo mais tarde de Arca do Testamento. Por volta de 1217, quando Fernando teria cerca de 26 anos, começaram a frequentar a cidade e o mosteiro de Santa Cruz vários frades franciscanos. A Ordem dos Franciscanos tinha sido fundada em 1209 por São Francisco de Assis e rapidamente se espalhou pela Europa e pelo mundo. A sua instalação em Portugal partiu de Coimbra. Em 1217, a mulher de Dom Afonso II, Dona Urraca, cedera a já referida capela de Santo Antão na Colina dos Olivais para a construção de um modesto convento que instalaria os franciscanos acabados de chegar ao país. Fernando conviveu com eles algum tempo e considerou que os franciscanos dispunham tanto de um fervor religioso mais intenso como de uma maior simplicidade que os estudiosos de Santa Cruz. Além disso, os 5 mártires de Marrocos passaram brevemente por Coimbra e Santa Cruz e com eles terá conversado o nosso jovem monge. Quando, no ano seguinte, as relíquias destes 5 mártires chegaram ao mosteiro de Santa Cruz, Fernando sente-se ainda mais atraído pelo espírito franciscano. É assim que, no ano de 1220, resolve trocar o rico hábito e a mursa branca de cônego regrante de Santo Agostinho pela rudez tamanha franciscana e adotar outro nome. A escolha do seu novo nome de frade franciscano não foi obra do acaso. Foi, afinal, a adoção do nome do patrono da velha capelinha de Santo Antão, visto que do nome latino Antonius veio Antão e veio António. Como se pode ver, a raiz mestra do nome da freguesia de Santo António dos Olivais reside na antiga capela de Santo Antão. Depois de uma breve convivência com os novos irmãos, os filhos de Francisco de Assis partem em missão, no outono de 1220 para Marrocos, levando consigo a fé e o ideal de servir. António, logo que desembarcou em África, ficou gravemente doente devido à febre malária e é obrigado a regressar à pátria, de onde partira meses antes. No entanto, o navio levado pelos ventos contrários é desviado para as terras longínquas da Sicília. A partir daqui, António parte para Assis, a fim de encontrar o patriarca São Francisco, o fundador da Ordem. António iniciou a missão de pregador evangélico graças à sua eloquência que reavivava, por onde passava, a fé enfraquecida de muitos cristãos. Na época de António, o poder dos heréticos tinha tal preponderância que em algumas cidades de Itália tinham conseguido expulsar os católicos. Em Rimini, os heréticos, sabendo que Frei António era um orador notável, pensaram que a melhor maneira de frustrar as suas tentativas de evangelização seria deixá-lo só a pregar nas igrejas vazias. Assim, um dia, Santo António, por inspiração divina, foi para as margens do rio Mareccia e começou a pregar aos peixes, dizendo-lhes: "Escutai a palavra de Deus", fazendo deste modo nascer a lenda do milagre do sermão aos peixes. Durante este período, passado em Itália, António empenhou-se na luta contra a desigualdade. Lutou em favor dos marginalizados e oprimidos, pelo poder e pela riqueza. Em biografias de Santo António, podem ler-se relatos acerca de como reconduzia a paz fraterna os desavindos, doava a liberdade aos presos, fazia restituir o que tinha sido roubado com violência, libertava prostitutas e conseguia deter ladrões. Em 1227, a quando do capítulo de Assis, António é designado ministro provincial na Emília Norte de Itália. Continua a pregar e a ensinar teologia no convento de Pádua, permanecendo nesta região até à morte. É aqui que compõe os sermões destinados a servir de modelo aos pregadores franciscanos. A tradição popular desvirtua a verdade sobre Santo António. Não o encara como doutor da Igreja, como o apóstolo de profundos conhecimentos. O povo criou na sua imaginação um santo diferente, amigo de folguedos, prazenteiro, alegre, casamenteiro.
O nosso povo presta-lhe um culto onde não se revela a falta de devoção, mas pela qual a figura não tem a representação do que na verdade ele foi. Pede-se a intercessão para encontrar um objeto perdido, para dar saúde a um familiar, para que os negócios sejam bem-sucedidos, para que uma carta chegue ao seu destino, para que a donzela não fique por casar, para que o animal que definha recupere o vigor, para que as culturas frutifiquem e as colheitas sejam abundantes. A sua imagem espalha-se pelas casas como protetor das famílias e até à porta das tabernas junto ao ramo de loureiro, para livrar o taberneiro dos caloteiros. Em sua honra, animam-se ruidosos bailaricos, acendem-se e saltam-se fogueiras, estouram foguetes, há cravos, manjericos e sardinha assada. Santo António passa a ser também evocado pelos militares, pelos regimentos portugueses. Quando se trata de uma campanha militar, invoca Santo António, leva-se a imagem de Santo António na campanha, ele chega a ser alistado como soldado em alguns regimentos do país, e é alistado, atenção, ele é alistado como soldado raso. E só depois de provar e de prestar serviços a esse regimento é que passou a ser promovido nas patentes da hierarquia militar, chegando a capitão, a major, a tenente-coronel e por aí fora. Portanto, aqui ainda na componente popular, esta vertente militar dos próprios regimentos do país, o inscreverem, o alistarem como seu membro para os proteger na campanha. Era muitas vezes transportado na campanha ao dorso, a sua imagem, ao dorso de uma mula branca, por regra, para, digamos, proteger o exército no combate. Frei António morreu numa sexta-feira, a 13 de junho de 1231, com cerca de 40 anos. Conta-se que imediatamente ao falecimento de Frei António, um conjunto de crianças de Pádua, em cortejo e sem que ninguém estivesse informado, anunciou à população esse acontecimento, gritando pelas ruas: "Morreu o nosso pai, morreu o santo". Não tinha decorrido ainda um mês sobre a morte de Santo António, quando os paduanos dirigiam uma petição ao Papa Gregório IX solicitando a sua canonização. E assim aconteceu no dia 30 de maio de 1232, na Catedral de Spoleto, Itália. Este Papa elevou António às honras de santo com o nome de Santo António de Pádua. Entre o povo de Lisboa correu por muito tempo a lenda de que os sinos das igrejas da cidade tocaram por si, no mesmo dia em que o Papa canonizou Santo António. Conta-se que São Boaventura, ao abrir o sarcófago para o primeiro reconhecimento do corpo do santo, verificou que toda a carne se tinha transformado em pó, mas que a língua do santo se conservava incorrupta. O último reconhecimento do corpo de Santo António, efetuado em 1981, após 750 anos da sua morte, encontrou mais uma vez, e de forma extraordinária, o aparelho vocal íntegro. Santo António é a primeira voz de Portugal que ecoou pela Europa e é a primeira figura portuguesa na história da cultura. Eu aceito que os lisboetas digam que Fernando Bulhões nasceu em Lisboa. Compreendo os italianos quando dizem que Santo António morreu em Itália. Agora, não podemos ignorar que foi aqui na freguesia de Santo António dos Olivais que Fernando Bulhões mudou o nome para António e daqui partiu como frade para a evangelização do mundo. A razão porque evocamos o nosso padroeiro é a razão porque o queremos ter sempre connosco. Havendo uma devoção tão grande pelo seu padroeiro, agentes desta freguesia organizaram um espólio que justificou a criação de um centro de estudos de Santo António. É com orgulho que futuramente pretendem transformar este centro num museu que marca Coimbra como um símbolo da vocação deste santo tão popular. Eu acho que Santo António merece este museu em Coimbra, acho que Santo António merece que realmente, eu não digo que tenha a mesma força que tem a Itália, porque essa é impossível quase ter, já que realmente é uma força sobrenatural quase.
mas que pelo menos que tenha aquela força que identifique esta passagem de Santo António por Coimbra, pelos Olivais, e que marque bem, que seja um ponto marcante realmente da mudança de Fernando de Bulhões para Santo António. No cimo da colina, onde anteriormente ficava a Capela de Santo Antão, situa-se a Igreja de Santo António dos Olivais, erguida no século XIII e reconstruída no século XVIII. O adro da Igreja de Santo António dos Olivais constitui um magnífico mirador de paisagens maravilhosas. Dali se divisa parte da cidade, serras, vales e aldeias em volta. A escadaria monumental e de tipo popular foi adaptada à rampa natural da colina. É composta por 30 degraus de pedra divididos em 6 lanços e ladeada por 6 capelas. A anteceder esta escadaria, encontra-se o pórtico composto de 3 arcos, sendo o arco central encimado por uma imagem barroca de Santo António com o menino ao colo. Já no interior, os azulejos revestem as paredes quase até ao arranque da abóbada. São da primeira metade do século XVIII e representam cenas de vida de Santo António. Conta-se que quando, em 1227, os frades deixaram o primitivo convento para irem habitar a nova Casa de São Francisco, o povo conservou o culto, por se dizer que ali tinha vivido Santo António. Mais tarde, no tempo de Dom João III, foi construído o novo mosteiro no mesmo lugar do velho convento, tendo a cela que o santo ocupara sido transformada em casa de capítulo. Este mosteiro terá sido pasto das chamas em 1851. No entanto, a capelinha saiu incólume, encontrando-se debaixo dela, a todo o comprimento do cemitério, uma imensa cave que terá sido o claustro desse mosteiro. Onde na altura seriam os arrabaldes da cidade, na zona do Calhabé, foi criada a Igreja de São José por decreto de 16 de julho de 1932. Abrangia uma população de 5.000 pessoas. Mais tarde, com o rápido crescimento da população, foi promovida a construção da atual igreja. A bênção da primeira pedra tem lugar a 19 de março de 1954. A Igreja de São José ostenta um vitral representativo da vida e ressurreição de Jesus Cristo que se estende a toda a altura da parede do altar. É uma obra do Monsenhor Nunes Pereira. Outra das marcas de Santo António dos Olivais é o Mosteiro de Celas. Não é tão popular como a igreja, sede de freguesia, mas não lhe fica atrás em beleza e riqueza arquitetónica. O Real Mosteiro de Santa Maria de Celas da Ordem de São Bernardo foi fundado em 1210 pela infanta Dona Sancha, filha do rei povoador, e após a sua morte foi tomado sob a proteção da irmã, a rainha Dona Teresa. Neste local era a Quinta de Vimarandes de Dona Sancha e foi em 1219 que recebeu as primeiras enceladas. Foi provavelmente este mosteiro que deu nome à zona de Celas, termo atribuído aos aposentos das religiosas. Das abadesas desse mosteiro, a mais notável foi Dona Leonor de Vasconcelos, filha dos condes de Penela, que em meados do século XVI governou o mosteiro durante 20 anos. Foi responsável pela grande ampliação e restauração do edifício, do qual restam a igreja, o dormitório e diversas obras de arte. As ordens religiosas foram extintas em Portugal pela Lei de 1834. No entanto, o Mosteiro de Celas manteve-se como recolhimento até 1882, data da morte da última abadesa, Dona Maria Felizmina Negrão. Hoje em dia, a lembrança que permanece mais ativa e gulosa destas religiosas é o famoso manjar branco confeccionado neste mosteiro.
Nestes tempos idos, havia festa ruidosa no mosteiro, todos os anos nas oitavas da Páscoa. Ia lá Coimbra em peso, e gente de muitas léguas em redor. Era a visita, a coroação e a folia do Imperador do Espírito Santo de Eiras. Era festa rija e alegre. O Imperador ia no seu cavalo de katana, rodeado de pajens. Era o confessor das monjas que recebia o Imperador de Eiras e lhe punha o barrete de seda e depois a coroa de prata. Isto durou até 1832. Depois da coroação, havia banquete. Toda aquela gente comia. O Imperador sentava-se junto da grade, em mesa separada, e as freiras traziam-lhe as viandas, e no fim davam-lhe pastilhas com um garfo. Originalmente, os rituais e a simbologia da curvação do Imperador do Espírito Santo, expressas pela curvação do Imperador de baixa condição, ou de um Imperador menino, foram criadas pelo rei Dom Dinis e Santa Isabel, inspiradas pelas tradições antigas lusitanas Templar e de Cister, de que este mosteiro fazia parte. Imaginamos que haja uma ligação entre esta tradição e a antiga celebração em celas. Este ritual está na origem intimamente ligado às tradicionais festas do Espírito Santo, tornadas célebres nesta mesma freguesia de Santo António dos Olivais. Como se vê, já desde tempos mais remotos, que esta freguesia está associada à religião. Prova disso são as inúmeras festas e romarias realizadas em diversas épocas do ano. A Romaria do Espírito Santo, que ainda hoje se mantém, apesar de mais modesta, será a mais célebre e concorrida. Um documento assinado por Mesquita de Figueiredo, de meados dos anos 40, conta-nos que por aquela altura, na Romaria do Espírito Santo, o povo dos arredores juntava-se em ranchos alegres a dançar e comer apetitosos farnéis. O domingo era destinado à gente da cidade. Pela tarde, transportada em carros elétricos, enchia a transbordar as ruas do pequeno lugar e desfrutava do panorama vastíssimo dos saudosos campos do Mondego. Já a segunda-feira era para o povo das aldeias, que lá passava o dia à sombra dos pinheiros em merendas e danças, em que se veria muito do característico e genuinamente português. À noite, todos regressavam à cidade, tocando em campainhas de barro fabricadas pelos ceramistas de Bujos e Miranda, que iam feirar para a festa, acompanhando as canções populares em voga, provocando imenso barulho. Na celebração das festas de Santo António, na semana do 13 de junho, a freguesia de Santo António dos Olivais organiza a procissão de Santo António. O andor do santo parte da igreja de Santo António dos Olivais em direção à igreja de Santa Cruz, onde pernoita. Na manhã do dia seguinte, é distribuído pela população o pão de Santo António. O pão de Santo António é símbolo da antiga tradição da oferta do pão aos pobres nesta altura do ano. O andor regressa, então, à igreja de origem. Esta procissão é representativa da transição de Santo António de Santa Cruz para se unir aos franciscanos de Santo Antão na Colina dos Olivais. Celebrada anualmente, esta procissão esteve esquecida durante cerca de 40 anos e só em 2005 foi recuperada. Fizemos renascer a procissão de Santo António. A procissão de Santo António que há mais de 40 anos que não se fazia e foi já no meu mandato que a procissão de Santo António realmente renasceu, porque o nosso padroeiro assim o exige e assim o obriga. Também com os ranchos folclóricos. A história e a tradição desta freguesia são trazidas à memória de todos. Os trajes outrora usados, as danças que aliviavam a jorna e outros costumes agora esquecidos são revividos na freguesia pelo grupo folclórico da Cova do Ouro, Serra da Rocha. Na parte cultural também hoje estamos muito mais vivos, digamos assim. Nós mantemos o Espírito Santo, a Romaria do Espírito Santo, que é uma tradição que não queremos deixar morrer, apesar do espaço ser cada vez mais curto, mais pequeno e não ter nada a ver com aquele Espírito Santo antigo, em que o adro era preenchido com louças antigas, louças de barro, e hoje isso é impossível, quer dizer, o tempo mudou, há muita pessoa que não consegue, não quer ver isso, mas os tempos são outros.
e, por conseguinte, dentro da limitação de espaço, porque o adro foi alterado em relação ao que era antigamente, nós procuramos manter aquilo que há alguma tradição. Depois criámos também uma feira de artesanato que já se impõe a nível de freguesia. A feira de artesanato numa tenda gigante, onde além da feira de artesanato temos também uma parte cultural, musical de grande valia. Por ela tem passado o nosso Fado de Coimbra, também todos os grupos corais e alguns ranchos folclóricos que animam e alegram toda a freguesia naquela altura que a feira se exibe. Temos também um espaço que temos aproveitado e queremos aproveitar muito mais e que é dos melhores do distrito, um anfiteatro tipo romano, com uma acústica excepcional, com 1400 lugares, que dará para um teatro extraordinário, para uma ópera, para obras desse género, e que já temos lá tido algumas manifestações culturais e musicais muito boas, mas queremos dar outra força àquele anfiteatro. Lançámos também a ideia das fogueiras de Santo António. Quisemos fazer renascer aquilo que era a tradição. Hoje temos as fogueiras de Santo António, não só em Celas, mas também em Val das Flores. As fogueiras em que as marchas populares, que foram no outro ano, já há alguma coisa de êxito e que levou a população até aquelas zonas. Temos também as noites de verão do bairro Nortão de Matos, que criaram um certo furor, e as pessoas hoje quase já não passam sem ela, porque foi realmente o mês de agosto, um mês extraordinário. Temos ainda o Carnaval, que se tudo ajudar, muito em breve poderá substituir muitos carnavais que andam para aí, mas que nós queremos lançá-lo genuinamente com pessoas de Coimbra, com crianças, com pessoas de terceira idade, mas que será genuinamente de Coimbra. Em 1854, entre 20 de janeiro e 25 de novembro, que se desenrola o processo que conduzirá à criação da freguesia de Santo António dos Olivais. À imagem do que se passava com a reorganização administrativa do território a nível dos concelhos, desde há muito vinha amadurecendo a ideia de redimensionar as freguesias da cidade de Coimbra e seus subúrbios. Procede-se então um estudo detalhado da realidade socio-religiosa da cidade. O decreto régio, que formaliza a criação da freguesia, viria a ser publicado a 25 de novembro de 1854, sendo esta, portanto, e muito corretamente, a data tomada como a do nascimento da freguesia de Santo António dos Olivais. Esta freguesia nasceu crescida, uma vez que ficou desde logo sendo a maior de todas as freguesias da cidade. Santo António dos Olivais compreende um significativo espaço físico da cidade de Coimbra, caracterizado por uma extensa malha urbana. No entanto, e apesar da pressão urbanística por a sua área confrontar os limites da cidade, ainda se encontram pequenas áreas rurais com um papel relevante para algumas famílias. A área urbana de Santo António dos Olivais desenvolveu-se a partir da zona antiga da freguesia e das velhas quintas que existiam espalhadas por esta área. Os bairrinhos de Celas, da Arregaça e do Calhabé foram projetados nos anos 40 e 50 para albergar as famílias desalojadas da Alta de Coimbra, que estava a sofrer nessa época as remodelações necessárias para a implantação do conjunto dos atuais edifícios universitários. No caso do bairro de Celas, ainda há pouco mais de 60 anos, era Arrabalde e transfigurou-se pela expansiva dilatação da cidade. Onde antigamente era um punhado de casas pequenas, cercadas de trepadeiras, de muros brancos e olivais, é hoje um centro habitacional, empresarial e apresenta as principais estruturas hospitalares da cidade. Naquele período são também construídos o bairro Nortão de Matos e o estádio do Calhabé. Seguir-se-ão as urbanizações da Solum, de Celas, dos Olivais, da Boa Vista, do Val das Flores e da Romeira.
Todas estas áreas se desenvolveram substancialmente nas últimas décadas, com a instalação de áreas comerciais e vias de comunicação que vieram a alterar e ampliar a configuração da cidade de Coimbra. No campo. No campo da educação, esta freguesia também contempla as mais conceituadas instituições, do ensino básico ao superior, do público ao privado. Santo António dos Olivais tem uma relação direta com os seus habitantes e com a Câmara Municipal de Coimbra. São promovidas diversas atividades lúdicas e culturais dirigidas aos séniores, tais como exercício físico, excursões e passeios pedonais. Além disso, são desenvolvidas iniciativas de caráter social com vista a facilitar a vida da população. O associativismo está muitíssimo bem implantado, contando com mais de uma vintena de coletividades espalhadas um pouco por toda a freguesia de Santo António dos Olivais. Na verdade, são estas associações, muitas vezes, os motores responsáveis por muitos dos eventos que Santo António dos Olivais oferece à população. Sendo a maior freguesia de Coimbra, Santo António dos Olivais contempla na sua vasta extensão inúmeras infraestruturas importantíssimas para a cidade e seu desenvolvimento. O Estádio Cidade de Coimbra, um dos anfitriões do Euro 2004, é um dos melhores exemplos do desenvolvimento da freguesia. Já em 2005, nas instalações anexas ao estádio, nasceram novos complexos desportivos e comerciais, piscinas olímpicas, pavilhão gimnodesportivo e um dos maiores centros comerciais da cidade de Coimbra, o Dolce Vita. O novo parque de campismo, também ele instalado em Santo António dos Olivais, surgiu recentemente para colmatar uma lacuna na cidade de Coimbra. Os espaços verdes e os mais variados parques infantis distribuídos pela freguesia fazem dela um excelente local para o desporto e o lazer. Para os amantes da natureza, a Mata Nacional de Valcanas, antigamente designada por Mata do Rei, encontra-se situada num dos pontos mais altos da freguesia dos Olivais. Conhecida por ter o eucalipto mais alto da Europa, a mata ocupa uma área de 16 hectares. Recentemente foi afetada por um violento incêndio no verão de 2005, encontrando-se hoje em fase de reflorestação. E se desde muito cedo a zona dos Olivais foi procurada por monges que ali encontraram a paz necessária à espiritualidade e refúgio, hoje em dia, por englobar os mais importantes centros de desenvolvimento da cidade, atrai habitantes e muitos visitantes. Santo António dos Olivais, um verdadeiro mirador de contrastes, de cidade e campo, de serras e vales, aldeias e caminhos. Uma atmosfera leve e clara sobre uma paisagem única.